Para o próximo vídeo em nossa série Dia na Vida, vamos viajar de volta no tempo para o século XIII, onde o espectro da heresia pairava grande sobre todas as regiões da Europa, mas especialmente na área de Languedoc, do que é agora o sudoeste da França. Por que a Igreja Católica se sentia tão ameaçada por um grupo de vegetarianos celibatários? Quais eram as suas crenças? Qual era a conexão deles com nossos antigos amigos, os Cavaleiros Templários? E o que levou ao seu trágico e violento fim? Quando a Igreja Católica se tornou a autoridade sobre a política cristã aceitável, muitos grupos heréticos isolados não se conformaram. Em 1215, o Papa Inocêncio III decretou a padronização das crenças cristãs na Europa Ocidental para que todos, do rei ao trabalhador rural, adorassem a Deus da mesma forma, de Londres a Lisboa. A Igreja Católica detinha controle absoluto sobre todos os aspectos da vida medieval, permanecendo como poder dominante, condenando, convertendo ou matando aqueles com crenças religiosas divergentes das suas próprias. Mas os cátaros foram os mais problemáticos para o Vaticano devido ao seu apoio considerável. Crenças. Não se sabe muito sobre de onde eles vieram, mas os cátaros apareceram durante o século XI na área de Languedoc, no território de Occitanie. Isso não fazia parte da França naquela época, mas sim uma província separada que tinha uma língua diferente que ainda existe hoje. Os cátaros também prosperaram em outras regiões da Europa, como o norte da Itália. Eles às vezes eram chamados de albigenses devido à cidade de Albi ser considerada sua sede. Os cátaros eram dualistas. Eles acreditavam em duas divindades gêmeas conflitantes. Um bom Deus da luz, bondoso e amoroso, que havia criado o reino espiritual, e um mau Deus das trevas, que era mau e havia criado o mundo material com todo o seu sofrimento. Era este Deus malicioso que mantinha as almas aprisionadas em seus corpos físicos. Isso implicava que o mundo estava em constante luta devido às duas forças. O catarismo buscava essencialmente entender a existência da maldade no mundo. Os cátaros rejeitavam a Santíssima Trindade, mas veneravam Jesus como um anjo espiritual benevolente, seguindo os ensinamentos do Novo Testamento como modelo de vida. Mas eles rejeitavam a humanidade de Jesus e de Maria, acreditando que eram espíritos puros. Considerando a ressurreição uma ideia maligna e a cruz uma representação de tortura e maldade. Para os cátaros, tudo no mundo material era considerado mal, e eles se esforçavam para se libertar dele. Como as terríveis tragédias e sofrimentos do mundo poderiam ser explicados se existisse somente um Deus bondoso. Vida cotidiana. Assim como qualquer outra pessoa que viveu na Alta Idade Média, os cátaros realizavam seu trabalho dependendo de sua posição e empregos dentro da comunidade. Agricultores cultivavam, padeiros assavam e ferreiros forjavam. Ter filhos era um problema para os cátaros. Eles consideravam errado aprisionar mais almas no reino material, portanto, não se casavam, evitavam relações sexuais e preferiam o celibato. Os cátaros seguiam uma dieta pescetariana nas refeições. Carne, ovos, queijo, leite e até gordura animal, usada em muitos pratos medievais, não eram permitidos por virem de animais de sangue quente, que se acreditava carregar almas reencarnadas. Era proibido matar qualquer animal, exceto peixes. Na Idade Média, era comum a crença de que os peixes surgiam espontaneamente de matéria inanimada. O tempo livre era gasto em orações regulares, autoexame e disciplina. As orações tinham horários definidos e eram praticadas 15 vezes por dia. As cerimônias ocorriam em residências devido à ausência de igrejas. Os cátaros, que se autodenominavam bons homens, mulheres e cristãos, levavam vidas virtuosas. Eles evitavam riqueza, poder, sexo e o estabelecimento. Todo o dinheiro e propriedade eram renunciados, exceto pelo hábito que usavam e uma Bíblia. Pelo que se sabe, os cátaros aparentavam ser o total oposto da igreja, sem se preocupar em obter fama ou adeptos. Direitos iguais. Aqueles que queriam permanecer o mais puro possível, aderindo a uma vida muito rigorosa, eram conhecidos como os perfecti.
Tal como um padre católico, eles levariam uma vida humilde e celibatária, ensinando o Novo Testamento e cuidando das pessoas em suas comunidades. Eles realizavam um ritual chamado consolamentum, pelo qual elevavam uma pessoa ao nível de perfect pouco antes da morte, para que ela pudesse ascender ao céu. Era o equivalente cátaro da extrema-unção. Uma diferença crucial entre padres e perfect era que mulheres também podiam pregar e ensinar. Estima-se que aproximadamente metade dos perfect eram mulheres. Na verdade, as mulheres eram consideradas tão importantes quanto os homens, pois o espírito não tinha gênero. Isso teria tornado o catarismo especialmente atraente para as mulheres, que eram proibidas de quase todas as posições de autoridade na Igreja Católica. Com o tempo, o movimento ganhou um sério segmento no Languedoc e a Igreja Cátara foi dividida em 4 dioceses, cada uma com seu próprio bispo nas cidades de Albi, Carcassonne, Agen e Toulouse. Inimigos do Estado. Para o Papa, essas crenças eram fundamentais para a suposta heresia dos cátaros. Os cátaros não apenas pregavam sobre misericórdia, moralidade e tolerância, mas de fato viviam segundo esses princípios. Considerando a Igreja uma instituição hipócrita, baseada no medo, poder e ganância, eles expressavam abertamente seu desprezo por ela e tudo o que representava. A Igreja Católica acreditava que Deus é um ser supremo, completo. Deus criou tudo, céu e terra, e tudo o que é visto e invisível. Desde o nascimento, os medievais eram ensinados sobre o horror do inferno, e que a única forma de entrar no céu era se a Igreja Católica Romana permitisse. Mas os cátaros não criam no inferno e não reconheciam o clero sancionado pelo Estado, o que era um problema. Não ajudou que a religião parecia ser bastante difundida entre a nobreza na região de Languedoc, e até mesmo aqueles que eram da persuasão católica fechavam os olhos para os cátaros. Afinal, eles eram pessoas boas, pacíficas e benquistas, então a Igreja começou a temê-los, e nunca foi uma boa ideia fazer um inimigo do Vaticano. A Cruzada Cátara. No início, o Papa Inocente enviou uma série de legados papais e pregadores para o Languedoc, esperando alcançar uma solução pacífica, convertendo os locais de volta ao catolicismo. O Visconde Raymond Roger VI, Conde de Toulouse, era um dos nobres mais poderosos da região. Embora ele não fosse um cátaro, ele era simpático à causa deles. Raymond recusou-se a ajudar o Papa e foi excomungado em 1207. O Papa escreveu a ele, citando: "Ordenaremos a todos os príncipes vizinhos que se levantem contra você como um inimigo de Cristo." Em 1208, o Papa Inocente enviou seu legado sênior e inquisidor, Pierre de Castelnau, para supervisionar os pregadores cistercienses. Mas, confrontado com os catars inabaláveis que tinham o respeito do povo local e os nobres para protegê-los, o plano de conversão não teve sucesso. No dia 13 de janeiro de 1208, Raymond encontrou-se com Pierre, mas as conversas fracassaram e um dia depois, Pierre foi assassinado por um agressor desconhecido. Embora sem evidências, Raymond foi definitivamente apontado como o assassino. Assim como a morte de Franz Ferdinand em Sarajevo foi o catalisador que lançou a Primeira Guerra Mundial, o assassinato de Pierre parece ter sido a faísca que incendiou a Cruzada dos Cátaros. O Papa Inocêncio, enfurecido, apelou aos grandes nobres do norte da França para se levantarem. Ele apelou para as boas e fiéis pessoas da cristandade para expulsar Raymond, seus apoiadores e toda a comunidade herética dos cátaros de suas terras. Ele até prometeu aos cruzados uma carta de saída livre do purgatório se morressem durante a missão, declarando que, cito, a heresia precisa ser erradicada de uma vez por todas. A perspectiva de terra e riqueza atraiu muitos participantes dispostos para a causa. Você pode ouvir a cruzada sendo referida como a Cruzada Albigense. Isso ocorre porque Albi estava no centro da região geográfica discutida. No verão de 1209, cerca de 10.000 cruzados se reuniram em Lyon para começar sua marcha para o sul. É aí que nossos velhos amigos, os Cavaleiros Templários, são mencionados. Há histórias de que os Templários se recusaram a se juntar à luta contra os hereges porque simpatizavam com a causa cátara,
e há até relatos de que eles ofereceram abrigo aos albigenses. Mas pode ser que os templários se recusaram a se envolver porque nunca participaram das guerras do Papa, sempre optando por lutar apenas contra os sarracenos nas terras sagradas. Até o dia 21 de julho, o exército papal havia chegado nos arredores da cidade, Béziers, e iniciou um cerco à cidade. Sob o comando do abade cisterciense de Citeaux, Arnaud Amelrix. Os católicos foram instruídos a sair da cidade e os cátaros a se renderem. Quando nenhum dos grupos obedeceu, o abade teria gritado: "Mate todos eles! Deus reconhecerá os seus." Durante o massacre sangrento, estima-se que até 20.000 pessoas foram mortas, independentemente de idade, sexo ou crença religiosa. Ninguém foi poupado. Aqueles que buscaram refúgio nas igrejas foram mortos à espada, até mesmo os padres. Então Béziers foi saqueada e queimada. William de Tudela escreveu um poema épico na língua do velho Occitane em 1213 chamado A Canção da Cruzada Albigense. Ele descreve o banho de sangue em Béziers como, citação, tanta tristeza que deixou tantos mortos com suas entranhas derramadas e tantas grandes senhoras e belas garotas nuas e frias, despidas de vestido e manto. Notícias da carnificina logo se espalharam. Muitas das cidades da região foram evacuadas, algumas se renderam sem lutar. Após a tomada de Carcassonne em 7 de agosto, o nobre francês Simon de Montfort foi escolhido como líder do exército dos Cruzados e várias outras cidades caíram rapidamente. Na última turnê, 140 cátaros que recusaram se retratar e voltar ao catolicismo foram queimados na fogueira. Alguns entraram nas chamas voluntariamente. A cruzada oficialmente terminou em 1229, mas as perseguições persistiram além desse período. Em 1244, após um cerco de 9 meses das forças francesas ao castelo de Montségur, reduto dos cátaros, o povo se rendeu. Condenados a queimar, cerca de 210 cátaros passaram 2 semanas orando e jejuando, antes de saírem voluntariamente do castelo e irem para a fogueira ardente. Genocídio. Perseguidos pela Inquisição, torturados e submetidos a julgamentos por heresia, muitos cátaros foram mortos muito tempo depois do fim oficial da cruzada. Historiadores acreditam que até 1 milhão de cátaros foram executados ao longo dos séculos. A Igreja Católica disse que a cruzada cátara era sobre heresia. Isso inaugurou um período sombrio para a Europa medieval, um tempo de inquisição e medo, quando muitas pessoas foram torturadas e executadas por suas crenças religiosas por séculos depois. O poeta romano Lucrécio resumiu bem quando disse: "Tais são as alturas da maldade para as quais os homens são levados em nome da religião,